Bem-vindo ao monge budista. Embora seja sabido que, independentemente do que se faça, haverá sempre alguém que nos critica pela forma como vivemos a nossa vida ou pelo que fazemos, devemos refletir sobre a forma como estamos a incitar esse ódio e como podemos parar com isso. Vamos agora falar sobre os hábitos e costumes que deve deixar de ter para impor mais facilmente o respeito a outros, sem entrar em confrontos físicos ou discussões. O Zen aborda o respeito de uma perspectiva mais holística e menos direta. Não se centra na ideia de ser respeitado, mas no cultivo de qualidades e atitudes que geram naturalmente uma atmosfera de respeito e harmonia. Nesta perspectiva, a autenticidade é valorizada como um caminho para o respeito. Ser autêntico e genuíno nas nossas ações e palavras é crucial. Ao mostrarmos quem somos verdadeiramente, sem máscaras ou fingimentos, criamos uma base para o respeito genuíno. A compaixão é também um pilar importante da doutrina Zen. Praticar a compaixão para consigo próprio e para com os outros cria uma atmosfera de compreensão mútua e de apreciação das diferenças. A paciência é outra qualidade fundamental. Manter a calma nas interações e responder calmamente fomenta uma atmosfera de respeito e consideração. A honestidade e a integridade em todas as ações são também vitais. A sinceridade e a transparência constroem relações baseadas na confiança e no respeito mútuo. Em suma, a doutrina Zen defende o cultivo de qualidades interiores como a autenticidade, a compaixão, a paciência e a honestidade, que geram naturalmente um ambiente onde o respeito mútuo floresce espontaneamente. Não se trata tanto de ser respeitado, mas de viver em congruência com estes princípios, de modo a criar harmonia nas relações interpessoais. A doutrina Zen, na sua abordagem ao desenvolvimento pessoal, não se concentra em abandonar hábitos específicos para ganhar o respeito dos outros, mas em cultivar qualidades interiores que promovam uma ligação autêntica e respeitosa consigo próprio e com os outros. No entanto, considera-se benéfico abandonar padrões de comportamento que possam impedir essa ligação autêntica. Por exemplo, deixar de lado a necessidade de agradar a toda a gente a qualquer custo pode ser um hábito a abandonar. Em vez de procurar constantemente a aprovação externa, a abordagem Zen promove a autenticidade e a sinceridade nas interações. Abandonar a comparação constante com os outros é outro hábito que pode ser prejudicial. Em vez de medir o seu próprio valor com base em padrões externos, a prática Zen envolve aceitar e apreciar a singularidade de cada indivíduo, promovendo a autoaceitação e a confiança. É claro que, embora a doutrina Zen não se concentre especificamente em abandonar hábitos para ganhar respeito, promove o abandono de padrões de comportamento que podem bloquear a ligação autêntica consigo próprio e com os outros. Isto implica deixar de lado a necessidade de aprovação externa, a comparação constante, o julgamento excessivo e o desejo de controlo, promovendo assim uma forma mais compassiva, autêntica e aberta de se relacionar com o mundo, que promove naturalmente o respeito mútuo. O processo de abandono de hábitos prejudiciais é parte integrante do crescimento pessoal e da autorreflexão. Ao libertarmos-nos de comportamentos destrutivos, promovemos a nossa saúde mental e emocional. Isto não só reforça a nossa autoestima, como também influencia a forma como interagimos com os outros. Ao abandonar os hábitos que nos prejudicam, também alteramos a dinâmica das nossas relações. Muitas vezes, ao sermos mais autênticos e consistentes, inspiramos os outros a fazer o mesmo. Isto pode resultar em reconhecimento natural e respeito por parte dos que nos rodeiam, mas o foco principal deve ser o nosso próprio bem-estar e crescimento. A doutrina Zen realça a importância da autenticidade e da compaixão, tanto em relação a si próprio como a outros. Ao libertarmos-nos de hábitos que prejudicam a nossa saúde mental e emocional, tornamo-nos mais alinhados com estes princípios fundamentais. Isto permite que as nossas interações se baseiem numa maior integridade e abertura, o que, por sua vez, pode influenciar positivamente a forma como os outros nos veem. Em resumo, embora abandonar hábitos prejudiciais possa influenciar a forma como somos vistos pelos outros, o objetivo principal deve ser o nosso próprio bem-estar e desenvolvimento pessoal. Ao fazê-lo, criamos a base para relações mais autênticas e respeitosas com os outros, ao mesmo tempo que promovemos um maior respeito por nós próprios e, sim, pessoas que nos respeitam por esses hábitos. Hábitos que têm de parar para ganhar o respeito de todos.
Compreendendo o ponto de vista da religião budista e da doutrina Zen, deve compreender a forma correta de abandonar os seus hábitos nocivos, de modo a não prejudicar as suas próprias capacidades. Embora cada indivíduo tenha os seus próprios hábitos nocivos diferentes, vamos concentrar-nos em 6 hábitos especiais que, em maior ou menor grau, toda a gente tem e que deve eliminar quase totalmente. Conversa interna constante. Deixar constantemente de falar de si próprio pode ter um impacto significativo na forma como somos vistos pelos outros e como as nossas relações se desenvolvem. Este hábito, embora comum, pode criar uma certa distância ou constrangimento nas interações sociais. Ao limitar o foco em si próprio, abre-se espaço para ouvir e compreender os outros. Isto facilita a criação de ligações mais profundas e genuínas. Quando nos interessamos pelas experiências e pensamentos dos outros, criamos uma atmosfera de respeito mútuo e empatia. Falar menos sobre si próprio também reflete humildade e modéstia, qualidades que são frequentemente admiradas. Mostra que estamos dispostos a ouvir e a aprender com os outros, o que contribui para relações mais equilibradas e harmoniosas. Além disso, esta mudança de abordagem demonstra consideração pelos outros. Ao dar-lhes a oportunidade de se exprimirem e serem ouvidos, damos-lhes espaço para se sentirem valorizados e respeitados. Isto pode cultivar uma atmosfera de confiança e apreço mútuo nas interações sociais. No contexto da doutrina Zen, a libertação da constante conversa sobre si próprio alinha-se com a ideia de desapego do ego e a procura de uma compreensão mais profunda. Ao libertarmos-nos da necessidade de centrar as conversas em nós próprios, abrimos a porta a uma maior ligação com os outros e a uma compreensão mais ampla do mundo que nos rodeia. Em primeiro lugar, reconheça o seu padrão de comunicação. Repare na forma como se relaciona com os outros e se tem tendência para centrar as conversas nas suas experiências pessoais. Pratique uma escuta ativa e atenta. Quando estiver com outras pessoas, comprometa-se a prestar toda a atenção ao que elas dizem. Observe os seus gestos, expressões e o conteúdo emocional das suas palavras. Antes de responder, pare um momento para avaliar se é realmente necessário mencionar algo sobre si próprio. Cultive o silêncio intencional, permitindo que os outros se expressem sem interrupções constantes. Desenvolva um interesse genuíno pelos outros. Faça perguntas que incentivem conversas mais profundas e significativas sobre as suas vidas, interesses e sentimentos. Cultivar a humildade e a empatia. Reconhece que todos têm experiências e perspectivas valiosas. Tenta compreender as situações do ponto de vista dos outros e mostra empatia pelas suas emoções. Após cada interação, reflita sobre o seu desempenho na conversa. Avalie se conseguiu reduzir a sua tendência para falar de si próprio e como pode melhorar no futuro. Este caminho para uma comunicação mais equilibrada e autêntica baseia-se na atenção plena, na empatia e na humildade, elementos fundamentais da doutrina Zen. Requer prática e empenho constantes para integrar estes princípios na sua vida cotidiana. Falta de pontualidade. Ser pontual é uma manifestação de respeito pelos outros e por si próprio. O atraso pode minar a confiança e levar à frustração nas relações interpessoais. Aqui está um olhar mais aprofundado sobre como parar de chegar atrasado promove o respeito. A pontualidade reflete empenho e responsabilidade. Quando se chega a horas a um compromisso ou compromisso, mostra-se que se valoriza o tempo dos outros tanto como o nosso. Isto cria uma base de respeito mútuo. O atraso pode transmitir uma falta de consideração pelos outros. Quando alguém se atrasa constantemente, isso pode ser interpretado como desinteresse ou falta de empenhamento na outra pessoa ou na situação. Ser pontual demonstra a sua capacidade de cumprir os seus compromissos. Isto ajuda a criar confiança nas relações pessoais e profissionais, o que, por sua vez, gera o respeito dos outros por si. A pontualidade está também ligada ao respeito por si próprio. Ao ser pontual, compromete-se a gerir eficazmente o seu tempo e a cumprir as suas obrigações, o que reforça a sua autoestima e credibilidade. Deixar de ser pouco pontual exige disciplina e planeamento. Isto implica definir horários realistas, ter em conta o tempo de deslocação e antecipar eventuais contratempos. Praticar a organização e a gestão do tempo é essencial para melhorar a pontualidade. Ser pontual torna-se então uma forma de comunicar respeito pelos outros e por si próprio. Ao mostrar esta consideração pelo tempo e pelos compromissos, está a construir uma base sólida para relações saudáveis e eficazes. Para ultrapassar os atrasos e cultivar a pontualidade,
A filosofia Zen defende a atenção e a consciência do momento presente. Eis uma abordagem baseada nessa perspectiva: compreender a causa. A falta de pontualidade pode resultar de uma falta de consciência do tempo ou de procrastinação. A prática Zen incita a uma reflexão profunda sobre estes padrões, observando como surgem e afetam não só o seu tempo, mas também as suas relações. Comece por cultivar a consciência, para a qual a meditação e a atenção plena são ferramentas Zen fundamentais. Pratique a atenção plena para observar os seus hábitos e comportamentos em relação ao tempo. Reconheça as distrações e a forma como estas o impedem de ser pontual. Estabeleça as suas intenções de ser pontual. Isto implica comprometer-se consigo próprio e com os outros a cumprir a hora combinada. Visualize o impacto positivo que a pontualidade terá nas suas relações e no seu bem-estar geral. A doutrina Zen defende o planeamento consciente. Organize o seu dia e reserve tempo suficiente para as suas atividades, incluindo as viagens. Reserve tempo extra para os imprevistos. Em seguida, desenvolva hábitos proativos. Estabeleça um ritual para se preparar para compromissos importantes. Isto pode incluir preparar as suas coisas com antecedência e deixar tempo suficiente para imprevistos. A disciplina e a consistência são essenciais. Para que tudo funcione, é essencial que reconheça e assuma a responsabilidade pelas suas próprias ações. Embora possam ocorrer imprevistos, assumir a responsabilidade pela gestão do seu tempo é fundamental para o seu crescimento pessoal. A pontualidade exige paciência, pois implica mudanças de hábitos arraigados. Permita que o processo seja gradual e mantenha a persistência, mesmo que haja contratempos. A prática Zen coloca a tônica no caminho, e não apenas no destino. Em vez de se preocupar com as vezes em que se atrasou, concentre-se no presente e na oportunidade que tem em cada momento de chegar a horas. Em última análise, a pontualidade é um reflexo do respeito por si e pelos outros. A filosofia Zen, ao enfatizar a atenção, a disciplina e a responsabilidade, pode fornecer uma base sólida para ultrapassar os atrasos e cultivar a pontualidade na sua vida cotidiana. Falta de empatia. A empatia, ou a falta dela, desempenha um papel crucial na forma como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas que nos rodeiam. Quando nos falta empatia, estamos emocionalmente desligados das experiências, sentimentos e perspectivas dos outros. Esta lacuna na nossa compreensão das emoções dos outros pode prejudicar muito as nossas interações com as pessoas e, consequentemente, afetar a nossa capacidade de ganhar o seu respeito. A empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar dos outros, de compreendermos os seus sentimentos e perspectivas, o que nos permite relacionarmos-nos a um nível mais profundo e genuíno. Se não tivermos empatia, enviamos a mensagem de que não estamos interessados em compreender as preocupações, alegrias ou dificuldades dos outros. Isto pode ser entendido como indiferença ou insensibilidade, minando a própria base das relações humanas, que se baseiam na compreensão mútua e no apoio emocional. A ausência de empatia também pode levar a mal-entendidos e conflitos, uma vez que não somos capazes de reconhecer os sentimentos dos outros e de responder adequadamente às suas necessidades emocionais. Quando as pessoas se sentem incompreendidas ou desvalorizadas, a confiança é minada e a ligação emocional enfraquece. Neste sentido, a empatia é uma ponte que aproxima as pessoas, enquanto a sua ausência pode criar distância emocional e barreiras nas relações. Além disso, a empatia não só nos permite estabelecer uma ligação com os outros, como também é uma ferramenta inestimável para o nosso próprio crescimento pessoal. Ao compreendermos e apreciarmos as experiências e perspectivas dos outros, alargamos a nossa própria compreensão do mundo. Através destas interações, aprendemos a ser mais tolerantes, compreensivos e compassivos, desenvolvendo competências que são essenciais para o respeito mútuo e para ganhar a confiança das pessoas que nos rodeiam. A empatia é, portanto, fundamental para o respeito mútuo e para a construção de relações significativas e duradouras. Se não tivermos empatia, arriscamo-nos a ser vistos como desligados, insensíveis ou indiferentes às necessidades e sentimentos dos outros. Por conseguinte, cultivar a empatia não só melhora as nossas relações interpessoais, como também nos enriquece enquanto indivíduos, permitindo-nos compreender melhor os outros e a nós próprios no contexto do mundo que partilhamos. Para lidar com a falta de empatia e cultivar uma maior ligação com os outros, a doutrina Zen oferece uma abordagem reflexiva e atenta.
O primeiro passo envolve uma autoobservação profunda, olhando para dentro de nós próprios para reconhecer a falta de empatia nas nossas interações diárias. Isto requer honestidade introspectiva, um reconhecimento sincero de como as nossas ações podem ter tido impacto nas emoções dos outros. Uma vez identificadas estas falhas, a prática da atenção plena torna-se altamente relevante. A doutrina Zen sublinha a importância de estar presente no momento presente, consciente das nossas interações e da forma como estas afetam os outros. Isto implica uma observação constante das nossas ações, palavras e reações, de modo a estarmos conscientes da forma como podem influenciar o bem-estar emocional dos outros. A meditação torna-se uma ferramenta poderosa para quem procura desenvolver a empatia. Através da meditação, cultivamos a calma interior e desenvolvemos uma maior sensibilidade às nossas próprias emoções, o que nos ajuda a compreender melhor os sentimentos dos outros. A prática meditativa permite-nos acalmar a mente e abrirmos-nos à experiência dos outros sem julgamentos ou reações automáticas. Outro aspecto fundamental é a escuta ativa. A doutrina Zen convida-nos a escutar plenamente os outros, prestando toda a atenção às suas palavras, gestos e emoções. Isto implica uma atenção sem juízos de valor, permitindo que as emoções dos outros sejam reconhecidas e validadas, mesmo que não as compreendamos totalmente. Por último, a compaixão desempenha um papel essencial na procura da empatia. Cultivar a compaixão por nós próprios e pelos outros permite-nos reconhecer a nossa humanidade comum e motiva-nos a procurar formas de aliviar o sofrimento emocional dos que nos rodeiam. Este ato de compaixão alimenta a ligação emocional e aproxima-nos da compreensão das experiências dos outros a partir de um lugar de profundo respeito e apreço. A doutrina Zen mostra-nos que o cultivo da empatia não é um processo instantâneo, mas uma prática contínua. Requer humildade, autoavaliação e dedicação constante para expandir a nossa capacidade de ligação emocional com os outros. Este caminho Zen para a empatia envolve uma transformação pessoal gradual e consciente, com o objetivo de construir relações mais autênticas e significativas nas nossas vidas. Evitar a responsabilidade. Evitar a responsabilidade pode minar a confiança e o respeito que os outros têm por nós. Quando nos recusamos a assumir responsabilidades, podemos projetar uma imagem de falta de integridade, falta de empenho e falta de confiança nas nossas próprias capacidades. A doutrina Zen ensina-nos a importância da responsabilidade pessoal. Trata-se de reconhecer e aceitar as nossas ações, decisões e compromissos. Ao evitarmos a responsabilidade, podemos criar conflitos internos e externos. A nível interno, pode afetar a nossa autoimagem e levar a sentimentos de culpa ou de evitamento. A nível externo, esta falta de responsabilidade pode gerar desconfiança nas pessoas que nos rodeiam. A aceitação da responsabilidade implica estar consciente das consequências das nossas ações. A doutrina Zen encoraja-nos a estar plenamente presentes e conscientes da forma como as nossas decisões nos afetam a nós próprios e aos outros. Assumir a responsabilidade implica a maturidade para reconhecer e corrigir os erros, em vez de os evitar ou culpar os outros. Para ultrapassar a tendência para evitar responsabilidades, a prática da atenção plena é essencial. Esta permite-nos estar conscientes das nossas tendências para evitar ou adiar responsabilidades. A meditação e a atenção plena ajudam-nos a tomar decisões mais conscientes e a lidar com as situações de forma mais proativa. A autodisciplina também desempenha um papel crucial. Estabelecer objetivos claros e práticos para o cumprimento das nossas responsabilidades ajuda-nos a manter o rumo. Isto requer um compromisso constante conosco e com os outros para estarmos à altura das expectativas e dos compromissos que assumimos. É vital aprender com os nossos erros e utilizar essas experiências para crescer. O Zen ensina-nos a abraçar a autenticidade e a honestidade, o que significa reconhecer os nossos erros e aprender com eles para não os repetirmos no futuro. Para abordar a fuga à responsabilidade numa perspectiva Zen, é fundamental começar pela autoconsciência. Observar as nossas ações e reações, estar consciente dos momentos em que nos sentimos tentados a fugir à responsabilidade, é o primeiro passo. A meditação e a prática da atenção plena são ferramentas que nos permitem desenvolver esta autoconsciência. O passo seguinte é reconhecer a importância da responsabilidade pessoal na nossa vida cotidiana. A doutrina Zen realça a ligação entre as nossas ações e o seu impacto em nós próprios e nos outros.
Assumir a responsabilidade não é apenas um ato de integridade, mas também um reconhecimento da interconexão com o mundo que nos rodeia. A prática da aceitação é essencial neste processo. Aceitar as nossas responsabilidades e as consequências das nossas ações sem julgamento permite-nos lidar com elas de forma mais direta e construtiva. Isto inclui sermos honestos conosco próprios e reconhecermos as nossas áreas de melhoria. A autodisciplina desempenha um papel importante. Definir objetivos claros e cumprir os nossos compromissos ajuda-nos a cultivar a responsabilidade. Isto implica comprometermos-nos com um caminho ético que seja coerente com os nossos valores e compromissos. Desenvolver a paciência é fundamental. Superar a fuga à responsabilidade não acontece de um dia para o outro. Leva tempo e esforço. O Zen ensina-nos a abraçar o processo, a não nos forçarmos ou punirmos pelos nossos erros, mas a aprendermos com eles. Finalmente, integrar a responsabilidade nas nossas ações diárias permite-nos crescer na nossa autenticidade e maturidade emocional. Aceitar a responsabilidade com humildade e determinação ajuda-nos a construir relações mais fortes, pois torna-nos mais fiáveis e consistentes. A forma de deixar de fugir à responsabilidade reside no cultivo da autoconsciência, da aceitação, da autodisciplina, da paciência e da integração da responsabilidade no nosso ser. A doutrina Zen orienta-nos para este processo, lembrando-nos que o crescimento pessoal é uma viagem contínua em direção a uma vida mais consciente e significativa. Ser constantemente negativo. Deixar de ser constantemente negativo é uma transformação pessoal que não só beneficia a nossa própria vida, como também tem impacto na percepção que os outros têm de nós. Na perspectiva da doutrina Zen, esta transição envolve uma profunda autoexploração e uma mudança de atitude perante a vida. A negatividade crônica pode ser um hábito enraizado na nossa forma de pensar e de perceber o mundo. A prática Zen começa com a plena consciência dos nossos pensamentos e emoções. É crucial identificar padrões mentais negativos e ter consciência de como eles afetam não só as nossas ações, mas também as nossas interações com os outros. Mudar para uma atitude mais positiva implica cultivar a gratidão e o apreço pelas pequenas coisas. A prática da atenção plena permite-nos ver a beleza na simplicidade e encontrar alegria no cotidiano. Isto não só molda a nossa própria percepção, como também influencia a forma como os outros nos veem. A arte da compaixão e da empatia é fundamental para este processo. Ao estarmos conscientes dos nossos pensamentos e emoções, desenvolvemos uma compreensão mais profunda das experiências dos outros. Isto permite-nos estabelecer ligações de uma forma mais autêntica e positiva, gerando respeito e apreço pela nossa disposição compassiva para com os outros. A doutrina Zen ensina-nos o poder do desapego emocional. Isto não significa ignorar ou reprimir as emoções, mas aprender a observá-las sem nos apegarmos às negativas. Ao praticarmos este desapego, não permitimos que a negatividade influencie as nossas interações, o que contribui para uma presença mais serena e equilibrada. A transformação pessoal no sentido de uma atitude mais positiva requer tempo e prática constante. Implica trabalhar as nossas próprias percepções, desenvolver uma mentalidade de gratidão e praticar a empatia e a compaixão nas nossas interações diárias. Esta transição para a positividade não só enriquece a nossa própria vida, como também se reflete na forma como os outros nos percepcionam e respeitam. Deixar de lado a negatividade constante é uma viagem interior que é alimentada por uma profunda compreensão de si próprio e por uma prática contínua inspirada na doutrina Zen. Começa com a atenção plena, o ato de observar os seus pensamentos e emoções sem julgamento. Isto permite-lhe reconhecer os padrões negativos da sua mente. A atenção plena dá-lhe a oportunidade de desafiar estes padrões, questionando a sua validade. Estes pensamentos são verdadeiros e ajudam-no a crescer? Ao questioná-los, cria-se espaço para novas perspectivas. A gratidão é um pilar central desta transformação. Praticá-la implica concentrar-se nas coisas positivas e boas da vida, por mais pequenas que sejam. Reconhecer e apreciar estas coisas afasta-o da espiral de pensamentos negativos. A compaixão, tanto por si como pelos outros, é essencial. Aceite os seus momentos difíceis e os seus erros sem os julgar. Isto permitir-lhe-á abraçar a positividade em vez de se agarrar ao negativo.